Há 5 anos, uma cena registrada em Porto Alegre ocorreu o mundo inteiro. Foi notícia no mundo inteiro. Um Golfe preto, avançou sobre um grupo de ciclistas e jogou pessoas e bicicletas para o alto. A gente está vendo a cena nesse exato momento. O motorista do carro chegou a ser preso, mas depois foi solto. Nesse meio tempo, a capital ganhou novas ciclovias, mas a cultura no trânsito ainda precisa mudar. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o vereador de Porto Alegre, vereador pelo PT, Marcelo Sgarbossa, está aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado. Sou de casa, né? É de casa e a gente logo te identifica porque tu tens uma bandeira, né, voltada ao ciclismo, né? E na verdade a gente resume muito em cima do ciclista, mas a bandeira é muito maior, é por uma mobilidade urbana racional. Né? Hoje o que a gente vive, as imagens que a gente viu ali, por exemplo, da ponte do Guaíba, né, vão refletir na capital inteira, não é só naquele ponto, né? Mostram que as alternativas de transporte público, por exemplo, falamos da passagem, elas ainda, né, não oferecem a qualidade e não atendem à necessidade da população. Isso eu acho que é evidente, né? Sim. Bom, então, Bives, vamos começar pelo começo, né? Isso. Eu vi de novo as imagens, tinha visto já uns dias atrás, toda hora a gente está com isso na memória, mas realmente é uma cena chocante, né? E não era só um grupo de pessoas pedalando, né? O que já seria um motivo, digamos, nobre, né? Um grupo de pessoas que saem para pedalar. Ali nós estamos falando de um movimento chamado Massa Crítica, que começou já há 20 anos atrás, né, em São Francisco, na Califórnia, e hoje está espalhado no mundo todo. Então ele é mais que a melhor palavra que define a massa crítica é celebração. Sim. Então são pessoas que se reúnem, não tem um grupo organizador, ele é totalmente horizontal, não tem um líder, que define o percurso é definido na hora. A única coisa que se sabe, já faço o convite aqui, né, de ajuda a divulgar, é toda a última sexta-feira do mês, 6h30 da tarde, Largo Zumbi dos Palmares, antigo Largo da Ipatur, né, ali na Cidade Baixa. E o pessoal se reúne ali, decide na hora o trajeto. Começou em Porto Alegre em 2010. Em 2011, que foi aquela cena ali no dia 25 de fevereiro de 2011, o grupo está saindo, está ali na Cidade Baixa, no José do Patrocínio. Logo na segunda quadra, ali na esquina com o Luiz Afonso, acontece esse fato, né? Em que o sujeito resolve acelerar, né, se irrita com essa manifestação, como tem alguns motoristas que se irritam, e irritado resolve cometer isso, que felizmente nenhuma pessoa faleceu, né? Teve assim algumas situações pessoas ficaram machucadas. Sim, né? Pessoas ficaram machucadas, né? 17 pessoas hoje são autoras, né? São vítimas, né? Estão num processo formal, um processo judicial. Mas pela violência do impacto poderia ter sido muito pior. Muito maior. É que duas situações ajudaram, né? Primeira, o fato de ser um Golfe que tem a dianteira baixa, então você pode ver que as pessoas voaram, né? E nesse momento não tinha ninguém com aquelas bicicletas reclinadas. E não tinha nenhuma criança nesse dia, porque alguns minutos atrás tinha dado uma chuvinha. Então, quem ia com criança, quem ia com cachorro, até tinha uma senhora com cachorro. Né? E o pessoal que vai com as reclinadas, que fica mais baixo, né? Fica mais baixo, aquelas bicicletas que tu anda deitado, digamos assim, não foram nesse dia. Se pega, né, uma criança com uma bicicletinha menor, a tendência é que vá para baixo do carro e não suba, né? E não suba como aconteceu ali. Então essas circunstâncias facilitaram. Teve um sujeito que bateu a cabeça, né, quebrou o braço e tal, mas não teve nenhum caso fatal. Felizmente. Essas cenas rodaram o mundo, é incrível como você hoje conhece Porto Alegre pelo Fórum Social Mundial, por orçamento participativo, né, outras questões. E pelo grupo de ciclistas que foi atropelado nesse dia. Pela violência no trânsito. Ali na cena, a gente tem um exemplo claro de como um veículo, né, de transporte se torna uma arma. Naquele momento ele se tornou uma arma. E essa é a concepção que as nossas autoridades, as campanhas educativas deveriam começar a passar, né, que é o que tem nos lugares mais civilizados. A partir do momento que você está no carro, você tem uma arma na mão. É como se eu tivesse uma pistola aqui, né, municiada, carregada, engatilhada, digamos assim, e fazendo isso aqui. Bom, a hora que eu disparar pode matar. Então, um carro, né, um veículo, é 1 tonelada. Coloca ele a 70, 80 km por hora, ou 50, enfim, ele é letal, né? Então é essa concepção que nós ainda não temos no Brasil. Ainda tem a concepção de que eu estou no veículo, eu sou um ser superior, saiam da minha frente, eu tenho pressa, eu estou trabalhando, né, tenho que chegar rápido. Esse é o detalhe, né? Então, porque a gente vê a nossa discussão hoje, né, relembrando esse fato de 5 anos atrás, é tentar ver se alguma coisa mudou, não só
com a implementação das ciclovias em Porto Alegre, que de fato estão acontecendo. Se essa implementação está sendo na velocidade correta, a gente pode discutir, mas algumas transformações estão acontecendo. Sim. Agora, a gente... Sim, não, depois nós vamos... depois nós vamos ver em que pé anda, claro, né? Claro. Se está rápida, se está lenta essa transformação. Mas também entender a lógica do trânsito, onde, por exemplo, naquele momento, aquele cidadão se sentiu, de certa forma, privilegiado. Autorizado, né? Autorizado por pressa, estava atrasado, ou enfim. Sim. Ele diz, a justificativa inicial, eu me lembro muito bem, que ele se sentiu acuado. Se sentiu ameaçado pelos ciclistas que estavam ali, e algumas pessoas atribuíam à massa crítica algum comportamento, digamos assim, agressivo frente ao carro e ao motorista, com algumas palavras de ordem, enfim. A nossa discussão é isso, é tentar entender por que o trânsito se transformou numa guerra, uma disputa de espaço entre pedestre, ciclista, motorista, enfim. Agora, os taxistas também estão nessa briga toda, Uber, e aí vamos embora. Bom, primeiro, assim, eu acho que uma versão, assim, que o processo judicial vai tentar esclarecer isso, né, mas uma versão mais, digamos assim, realística, né, é o fato de que ele pode ter irritado com a manifestação, ter, digamos assim, ido para cima, né, dos que estavam por último no grupo, né, e provocando isso, alguns vieram até ele. Claro. Né? Se foram agressivos no sentido de, né, digamos, para de fazer isso, enfim, como foi? E ali ele se sentiu, digamos, ameaçado, o que eu acho incrível, porque, primeiro, fecha o vidro e fica dentro, fica na tua, né? 2, tu tá na José do Patrocínio, tu pode a qualquer momento entrar numa das ruas, na República, na Lopo, né? Então, tu teria como desviar, tu não precisaria necessariamente ficar ali atrás, né? Agora, a massa crítica é um movimento totalmente pacífico, claro, como ela é aberta, não tem um controle, não tem uma organização, assim, no sentido de alguém responsável, eu diria assim, é claro que pode ter alguém ali com essa visão de conflito. Né? Mas não é a premissa da massa crítica, justamente ao contrário. Afrontar os carros aos justamente motoristas. Ao contrário. Agora, claro que o motorista ele se sente incomodado, né? Alguns, né? Outros dão apoio, muitas pessoas saem na janela, algumas pessoas... Né? Mas é um movimento que tenta justamente humanização da cidade, né? Tenta colocar essa ideia. Agora, claro que, né, uma manifestação ela sempre causa um desconforto para aquele sujeito que está com pressa e quer passar naquela rua. Né? Sim, como tivemos ontem em Porto Alegre, com a questão das passagens de ônibus em frente à prefeitura, atrapalhou o trânsito no centro. Era necessário paciência. Mas assim... O que avançou? O que avançou? Por exemplo, a gente tem aqui as novas ciclovias, tá? Elas são suficientes, já provocam alguma transformação e até mesmo como elas foram construídas, se elas colocam, algumas são questionadas. Para algumas pessoas elas colocam em risco a vida do ciclista, né? E entre outras coisas, a adequação, a forma, o piso, enfim. Então, aí as ciclovias elas são um exemplo aí em Porto Alegre de como pode se fazer não fazendo, eu diria assim. Por quê? Porque quando você decide fazer uma ciclovia, você está dizendo o que o Código de Trânsito diz, que a prioridade é do ciclista em relação ao veículo, assim como a prioridade é do pedestre em relação ao ciclista. Então, o maior protege o menor, digamos assim, essa lógica do trânsito. Em Porto Alegre, via de regra, as ciclovias têm sido feitas para não atrapalhar o fluxo dos veículos automotores. Então, vou dar exemplos concretos assim. Na Ipiranga, foi escolhido fazer naquele talude, ali naquele canteiro, tá? Obrigando o ciclista a fazer 5 mudanças de lado. Então, é uma perda de directibilidade, de fluidez em relação ao motorista, o que já seria ilegal, porque a fluidez maior, se o técnico tiver que escolher entre dar fluidez para o ciclista ou para o motorista, ele tem que escolher o ciclista. Isso está na lei, Código de Trânsito, Lei Nacional da Mobilidade Urbana repete isso, né? Então, prioridade máxima, transporte coletivo. Depois não motorizado. São os dois, né, que devem ter prevalência em relação ao transporte individual motorizado, ou seja, o automóvel. Então, na Ipiranga, esse zigue-zague, né? Bom, quem está passeando no final de semana, esse zigue-zague até não é um problema. Nós estamos falando aqui de ciclovias como forma alternativa de mobilidade, alternativa ao veículo automotor. Então, tirar do ciclista a fluidez dele é um problema, sim. É um problema, sim. Além de colocar ele lá no meio e você perde o contato direto ali com o comércio, com a residência. Se tu tiver que ir ali na Polícia Federal, por exemplo, você vai ter que ir lá na Zenha e voltar pela calçada, ou vir aqui na esquina da Érico e vir pela calçada, porque tu não tem uma ligação direta com o comércio, com as, né, enfim. Então esse é um problema. Depois tu pega a Vasco da Gama. A Vasco vai um pedaço na direita, depois ela muda para a esquerda. Né? Cruza a pista. Cruza. Aí
Bom, se colocasse um redutor de velocidade para o veículo, né, tu não tiraria a fluidez do ciclista. Mas não, se coloca uma sinaleira específica para o ciclista, então ele tem que parar, apertar o botão. Ele é, digamos assim, reduzido a uma condição de pedestre. Sim. Né, e ele está indo muito mais longe que um pedestre, em tese. Né? Então muda lá para a faixa da esquerda. Depois, bom... Dá para incluir a Érico aí em uma outra questão, na medida em que ela avança sobre a calçada. Então, a Érico, que é a mais recente, né? Todas não foram ainda inauguradas, acho que está se esperando chegar mais perto da eleição para poder ter a capitalização política, né? Mas a Érico, mesma coisa. Na Érico, acho que se deram conta de que tinha que tirar poucos carros estacionados, porque ali quase não se podia estacionar, e manda para a calçada várias vezes o ciclista, né? Então, fazendo ali uma figura interessante, a chamada calçada compartilhada, né? Claro que daí se diz o seguinte, em alguns países da Europa também o ciclista divide com o pedestre a calçada. Bom, quando tem calçadas largas, como na Espanha, tu pode até, e com baixo fluxo de pedestres, até razoável dividir com o ciclista. O problema é espremer agora, todo ali mundo na Érico não é o caso, Sim. né? A calçada já é estreita. Bom, acho que o maior absurdo, assim, Bives, é a ciclovia da Beira Rio, lá da Edivaldo, né? Na Sim. frente do gasômetro. Aquele espaço que já era lotado de pessoas caminhando no final de semana, agora foi pintado uma faixa de vermelho, então metade virou para o ciclista. É lógico que não funciona. Então, na Restinga, só para pegar um exemplo mais da periferia, que aliás, o plano diretor cicloviário da cidade, que prevê quase 500 quilômetros, ele fez um estudo, é uma lei de 2009, então desses 500 quilômetros nós temos apenas 20 e poucos concluídos, em 6 anos, então veja que tem um colega que já fez um cálculo que viu que até 2000 e não sei quanto, lá 2100 e tanto para nós concluir tudo, né? Então na Restinga foi feito todo em cima da calçada. Então você começa a ver, como eu disse antes, todas as ciclovias em Porto Alegre, de regra, foram feitas para não atrapalhar o trânsito de veículos. Então assim não dá certo, entende? Acaba desestimulando. Digamos assim, um não incentivo, né? E o pior, né? O pior ao para, ciclismo, para a grande massa que não pedala, parece que se está fazendo. Se tu entrevistar as pessoas, assim, no geral, as pessoas, não, pelo menos está saindo assim. Não, mas é que daí eu percebo, por exemplo, no caso da Érico, por que eu digo que não está sendo incentivado, né, o uso da bicicleta? É porque, por exemplo, a Érico oferece um risco para o ciclista, na medida que ele cair, ele pode cair na faixa, na pista e ser atropelado. Aí, por exemplo, uma mãe vai chegar e dizer, olha, meu filho, essa ciclovia aqui não traz muita segurança, né? Não vejo tanta diferença. E aí é que tu acaba não promovendo essa transformação cultural, na medida em que não há um incentivo. E aí eu vou entrar numa outra questão. Agora, Bives, deixa eu só fazer uma ressalva. Eu sou ainda daqueles, algumas pessoas me criticam por isso, né? Acho que é melhor isso do que nada. Do que nada, do que nada. Eu acho que já é um primeiro passo. Agora é aquela coisa, tu contrata uma pessoa para pintar a parede da tua casa, né? Tu queria branco, o cara vai lá e pinta de vermelho, bom, né? Tu queria o branco, o ideal era o branco, né? Então, mas é que assim, acho que era a possibilidade de nós fazer do jeito correto. E infelizmente está se fazendo nessa lógica. Então, ou seja, o que impera é a prioridade do veículo automotor. É que eu estou pensando assim, a lógica, Marcelo, vereador, é o seguinte, se a gente Marcelo, for, por favor, né, com respeito, também, né, temos uma simpatia um pelo outro, mas, vereador, eu penso o seguinte, Marcelo, se a gente está promovendo essas transformações físicas na cidade para comportar o uso da bicicleta, correto ou não, adequado ou não, mas para mudar a cultura, não basta só a gente transformar a cidade e tem que transformar a cabeça das pessoas. Aí eu vou relembrar 2 casos. Este caso que a gente está relembrando, né, do Massa Crítica, do movimento Massa Crítica, 5 anos atrás, e também o mais recente, há pouco tempo, um taxista atropelou e matou um ciclista perto do aeroporto. Né? O pessoal em casa deve estar lembrando. Joel. É isso mesmo. Aí está o detalhe, ele já tinha se envolvido em outro caso anterior. Mesmo assim, ele estava dirigindo. E no caso, esse que a gente está lembrando há 5 anos atrás, foi solto também pela justiça o condutor naquela oportunidade, logo após. Há impunidade nesse aspecto, porque a gente está estimulando, por exemplo, o desrespeito ao ciclismo, mesmo em locais apropriados ou não, está ainda vigorando a cultura do não vai dar nada. E aí fica difícil transformar a cabeça das pessoas, nem que seja na base da força, na base da lei. Claro. Não, e realmente tu ter assim, a certeza da punição é uma das coisas chaves num Estado democrático de direito, né? E eu acho que, bom, esse caso, né, do sujeito que matou o Joel aqui perto do aeroporto,
né, já tinha tido, não era a primeira vez, né, já tinha tido um acidente, como é que esse sujeito estava dirigindo um táxi, ou seja, um motorista profissional. E, inclusive, depois da morte do Joel, ele foi flagrado continuando dirigindo, então o que mostra um total descontrole de parte da IPTC em relação, inclusive, os casos mais críticos, né? Então, eu acho que assim, já que nós estamos falando de taxistas, não dá para tomar esse taxista como todo, sim, né? Não vamos generalizar de maneira nenhuma. Mas eu escuto, assim, muito de taxistas, assim, né, serem contrários às ciclovias, quando, na verdade, toda a política, digamos assim, que é privilegiar o ciclista, a cidade ser mais humana, mais amor, menos motor, que é um dos slogans, né? É justamente privilegiar também o taxista. Sem dúvida. Né? Porque se as pessoas começarem a usar menos o seu veículo particular, elas vão ser mais usuárias do transporte seletivo ou coletivo. O status aí, se as pessoas não traduzirem o seu status ou o seu sucesso profissional através de um veículo, vão usar a bicicleta, vão usar o ônibus, vão usar o táxi. Claro. E já tem, eu acho que uma geração, assim, a minha esperança é que, pelo menos eu, assim, quando tinha 16, 17 anos, nossa, que não via a hora de tirar a carteira para poder dirigir. Agora você já tem uma geração, não sei se percebe isso, assim, um povo que está aí nessa fase dos 15, Posso 18... antes de encerrar, eu vou usar minha banda como exemplo. São 4 integrantes, só eu tenho carteira de motorista, então, os outros 3 nem carteira tem. Então acho que nós estamos vivendo a virada paradigmática, digamos assim, que as pessoas entenderam que o carro é só um negócio que super cômodo, eu tenho carro, né? Acho que não dá para negar o quanto de bom e confortável e útil que é, mas não pode ser um elemento central na vida de uma pessoa. Bom, isso, né? Vereador Marcelo Sgarbossa, para a gente fechar numa análise final, minuto final, mudamos alguma coisa nesses 5 anos? Mudamos bastante? Muito ou ainda tem muita coisa para mudar? Eu acho que mudou, assim, em Porto Alegre, e esse fato notabilizou, a muitas pessoas, é visível o crescimento exponencial de pessoas. Eu acho que a minha própria eleição na Câmara reflete isso, né? Alguém que vai lá e diz, olha, eu me disponho a entrar na institucionalidade, estou aqui e levanto uma ideia com o símbolo da bicicleta, acho que também é um indicador, né, de que as pessoas querem isso, estão sedentas por isso, entenderam que essa é uma redistribuição da justiça do espaço público, digamos assim, né? Agora falta o poder público, que deveria ser, digamos, um avanço civilizatório, falta ele fazer as condições. Não dá para você querer que as pessoas saiam pedalando se tu não dá as condições mínimas, e começa pelas ciclovias. Então, eu te diria assim, que mudou na cultura da sociedade, muita gente pedalando, mas ainda as pessoas, né, não vão se arriscar do nada, né? Eu mesmo sou um dos... Quando me perguntam, Marcelo, eu gostaria de andar de bicicleta na cidade, eu digo, olha, se tu tem receio, não vai, porque eu não vou dizer que é 100% seguro, né? Claro. Então, no mínimo assim, Vives, campanhas educativas, isso a gente já falou com o secretário de transporte da cidade. Faz uma campanha, cola o adesivinho do 1,5 m nos táxis, imagina 2.000 veículos circulando, então coisa simples. Vai educando aos poucos. Não aconteceu nem isso, né? Nem isso. Muito bem. Marcelo, mas eu me convido, quem quiser se agregar, a gente tem uma página no Facebook chamada Cidade Mais Humana, é esse nosso slogan, né? Agora esse slogan já está meio banalizado, vários políticos usam, a gente usa desde 2011 praticamente, Cidade Mais Humana, está lá no Facebook. Amanhã, quarta-feira, a gente está fazendo uma reunião com pessoas que querem estar próximas ao mandato, apoiar e não necessariamente partidárias, né? Então quem quiser fazer parte aí, curtir a página, ir na reunião presencial, amanhã às 18 horas lá na Câmara. Mas entra lá na página, tá lá o evento e etc. Vá a pé, vá de bicicleta, não precisa ter carro, use o ônibus, não tá barato. Não tá barato. Mas não tem ar, não tem ar, mas por favor, procure alternativas. Marcelo, vereador, eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Eu que agradeço.